No vídeo de hoje eu quero falar sobre o princípio do 10x do Larry Page. Esse princípio foi o princípio que fez com que o Google saísse de uma startup numa garagem para se tornar uma empresa multibilionária. E olha que legal, o mais curioso é que esse princípio não se trata sobre ter mais recursos, mas sobre você escolher as batalhas certas para você performar de forma superior. A história desse princípio, a inspiração desse vídeo, ela veio de um empreendedor que eu assisti a entrevista dele recentemente num podcast, que ele foi o primeiro PM que o Larry Page contratou para trabalhar no Google. E é muito legal a jornada e como ele conta que o Larry Page se focava para crescer os seus negócios de forma cirúrgica. Então no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês essa visão prática dessas dimensões de como você pode aplicar esse princípio do 10x, ou o princípio dos 10x nos negócios de vocês, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo de hoje, porque eu me diverti muito gravando ele, então partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e aqui eu falo muito sobre SaaS, micro-SaaS, sobre empreendedorismo, sobre startups. Eu sou um cara viciado, eu sou fanático por tecnologia. Então se você caiu aqui, porque provavelmente você gosta de tecnologia também. E eu quero falar no vídeo de hoje sobre um princípio que eu conheci, que eu achei super legal e é uma lição muito prática, assim. Eu acho que o insight que vocês podem tirar desse vídeo é um insight bem prático e é uma coisa que nos faz refletir, principalmente para pessoas como eu, por exemplo, que tem uma dificuldade de me focar em uma coisa e fico fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo, tá? Então vamos abrir um contexto aqui. Então, o Larry Page, no início do Google, ele contratou um engenheiro chamado Shed e deu para esse engenheiro 5 outros engenheiros para eles trabalharem num projeto chamado Ad Server. E esse projeto, eles tinham que executar em 6 meses para construir esse negócio. Uma empresa tradicional, no mesmo período, ela pediria dezenas de engenheiros e um orçamento milionário para construir um projeto como esse. Mas o Shed e a sua equipe, eles não sabiam que era impossível e eles foram lá e fizeram. O que o Shed aprendeu trabalhando com o Larry Page nessa época é que o Larry, ele dizia não para 90% das coisas e sim para 10% das coisas. Mas os 10% das coisas que ele dizia sim eram coisas que eles performariam no mínimo 10 vezes melhor. Na visão do Larry Page, melhorias de 10 a 20% não constroem empresas que transformam, empresas transformadoras. Alguns exemplos para vocês entenderem essas batalhas de melhorias incrementais de quando começou a tecnologia, de certa forma, né? Porque se você parar pra pensar, a gente tá falando de alguns anos atrás. Mas, por exemplo, o Gmail versus o Hotmail. Então, enquanto um dava 1 GB de storage, o outro dava 2 megas. Então, a gente tá falando de 500 vezes mais espaço. Google Search versus Yahoo. Um era 10 vezes mais rápido, o outro era 10 vezes mais relevante. Outro exemplo do Google é o Chrome versus Internet Explorer. O Chrome era 10 vezes mais rápido porque ele usava o JavaScript V8 Engine. Então o Larry Page, ele tinha esse foco absurdo de ser 10 vezes melhor no que ele construía. Então eu quero falar sobre as 3 dimensões que o Larry Page traz nessa jornada dele de construção do Google, onde ele aplicou esse conceito dos 10x para ele ser melhor em algo. A primeira dimensão é sobre ser 10 vezes melhor. Ou seja, o seu produto precisa ser 10 vezes melhor do que os produtos da concorrência. Ou seja, não é sobre ter mais funcionalidades, mas é sobre ter uma funcionalidade core 10 vezes melhor. Por exemplo, você pegar a época que foi lançado o iPhone do Steve Jobs. Então você pega um iPhone e um BlackBerry, que era o que estava na moda na época, né? Cara, você pega um iPhone que tinha uma UX de touchscreen, que vinha câmera fotográfica, iPod, um monte de coisa embutida, com um celular analógico aqui, que não tinha nem touchscreen, você tem um aparelho que era 10 vezes melhor, um produto 10 vezes melhor. Outro exemplo de uma ferramenta 10 vezes melhor é o Calendly, que é um produto 10 vezes melhor do que você agendar reuniões por e-mail, como era feito até então. Quando escolher esse framework? Em tese, o framework de você ter um produto 10 vezes melhor é quando você tem um conhecimento muito profundo sobre o problema e um conhecimento técnico muito profundo sobre aquela solução também. Então, se você manja muito daquele mercado e você manja muito daquele problema, então você é um especialista naquele problema, você consegue construir um produto 10 vezes superior ao do mercado. O segundo princípio do Larry Page é ser 10 vezes mais barato. Ou seja, entregar o mesmo valor ou pelo menos 80% do valor que um produto do mercado entrega, mas por 1/10 do preço. E um ponto de atenção, não é ser barato porque não tem alternativa, é ser barato porque é uma precificação estratégica, é uma forma de você se posicionar no mercado estrategicamente. Um exemplo de uma empresa que fez isso muito bem foi o Shopify. Enquanto as grandes outras empresas do mercado para você construir uma loja de um e-commerce custavam $299 na época, o Shopify lançou a ferramenta dele por
$29 na época, 10 vezes mais barato. O negócio é que você consegue aplicar esse framework do 10 vezes mais barato quando você está atuando num mercado que já existe um benchmark, um player, que ele já está extremamente consolidado e ele já tem um preço mais alto. Porque você acaba construindo uma solução e você tem um custo estrutural muito menor, então você consegue operar a um preço muito menor. Mas esse mercado tem que ser um mercado específico, que realmente os players já pratiquem um preço muito maior e você consegue entregar essa qualidade, né? Ou pelo menos 80% da qualidade num preço até um décimo do preço ali, 10 vezes menor, para você se posicionar estrategicamente. Mas eu quero reforçar um ponto de atenção aqui muito grande antes da gente ir pro próximo ponto, da próxima dimensão, que é sobre o preço. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que mesmo que vocês tenham um preço 10 vezes menor, preço não é o único diferencial competitivo, porque preço os seus concorrentes conseguem te esmagar. Se você tá no mercado hoje e chega um concorrente seu e capta uma rodada de 10, 15, 20 milhões de investimento, ele consegue jogar o preço lá embaixo e derrubar você. Ele consegue fazer um produto mais rápido, um preço mais barato. Então, ponto de atenção que preço não é uma vantagem competitiva. Então, sim, você pode se posicionar com um preço 10 vezes mais barato do que um líder do mercado. E lembre-se que somente isso não sustenta a sua empresa como um diferencial competitivo de longo prazo. E a terceira dimensão, então, para a gente não prolongar muito esse vídeo, é ser 10 vezes mais rápido. Ou seja, o usuário, por exemplo, ele consegue entrar na sua ferramenta e resolver o problema dele em 1/10 do tempo que ele conseguiria resolver da forma convencional. Você pode ter um onboarding 10 vezes mais rápido, você pode ter um processo 10 vezes mais rápido, você pode ter um resultado 10 vezes mais rápido. Um exemplo clássico disso, de ser 10 vezes mais rápido, foi o Stripe quando ele nasceu no mercado contra todos os outros gateways tradicionais. Com o Stripe, você integrava ele no seu sistema com apenas 7 linhas de código, enquanto um gateway tradicional demandava semanas de trabalho de integração. É o próprio exemplo de como os vários microsas da nossa comunidade estão construindo automações e IAs para fazer coisas mais rápido, como por exemplo fazer copy mais rápido, fazer criativos mais rápido, fazer textos mais rápido, produzir conteúdos e tudo que a gente está vendo de construção de outputs com IA, né? Então tudo aquilo que a gente fazia manualmente, né, como escrever um artigo num blog, hoje você faz com IA, automações e processos, né? Então isso você faz 10 vezes mais rápido. Quando escolher esse ponto específico para você aplicar no seu negócio? Quando os seus concorrentes atuais ou quando os players do mercado atuais, eles têm um processo que é muito moroso. Ou seja, quando a solução para o problema atual ela é lenta ou complexa. Então, se vocês conhecerem uma solução que ela é muito lenta e complexa, aí é uma bela oportunidade de vocês construírem algo 10 vezes mais rápido. Se você chegou até aqui, eu peço que você, se você curtiu o vídeo, tirou um insight, dá o seu like aqui embaixo, que isso ajuda muito o meu canal. E se você acha que um amigo seu também merece ver esse conteúdo, não esqueça de compartilhar com ele. Se vocês têm alguma sugestão de tema que vocês querem ver no meu canal, eu sou sempre aberto, vocês podem tanto postar na comunidade de microsas, que eu tô sempre participando, sempre lendo, como você também pode sugerir aqui embaixo algum tema, alguma dúvida que vocês tenham, e eu faço um vídeo pra responder ela pra vocês, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, galera, até mais.